não pôde vir, mas olha como Deus faz, né? Nossos meninos tudo treinados, nossas meninas. Quero pedir licença para entrar na sua casa nessa noite, declarar que é a noite da sua vitória, porque a celebração, a gratidão ao Senhor atrai a glória de Deus. E onde tem glória de Deus tem vitória, não é verdade? Deus te abençoe aí na tua casa, o Senhor fale com você e seu coração esteja disponível, ensinável para tudo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Lá em Minas a gente fala assim, tá bom ou não? A gente já fala, ninguém precisa falar mais nada. Nós já falou, está falado, né? Glória a Deus por cada um de vocês que já chegou aqui. Louvamos o Senhor por essa noite. Queria passar um período de oração com você. Se você puder ficar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos te render graça, te render adoração nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, por nós, os teus filhos que aqui já chegamos. Obrigada por aqueles que estão, Senhor, no caminho. Um dia corrido para muitos de nós. Mas nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, a tua graça, a tua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigada, Senhor, pelos Teus preceitos. Obrigada pela Tua bondade. A Tua palavra diz que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Porque a bondade, a misericórdia, Senhor, tem estado em nosso caminho, tem estado em nós cada amanhecer. Te louvamos por cada um dos Teus filhos. Pedimos que em nome de Jesus, essa noite o Senhor possa receber a nossa adoração. É tão mínima, Senhor, é tão limitada, mas é o que nós temos para Te dar, Senhor. Porque o Senhor nos conhece. E o Senhor não nos escolheu porque somos bons. Não. Porque o Senhor é bom, o Senhor nos escolheu. E Te louvamos pelo Teu maravilhoso amor, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, Senhor. Te agradecemos, louvamos o Teu nome. Pedimos que o Senhor possa trazer renovo, força, graça. O Senhor sabe o que cada um de nós temos passado, temos vivido. O Senhor sabe, Pai. Pedimos pelos nossos irmãos que estão ali hoje das cruzes, em nossa igreja, Senhor. Ó Deus, também cultuando o Senhor. Abençoa eles, fala com eles, Senhor. Guarde-os na entrada e na saída daquela cidade, meu Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam estar ali, o Senhor possa apressar os pés para chegar naquele lugar, Senhor, de adoração. Meu Deus, abençoamos todos os nossos irmãos, Senhor, aqueles que estão com alguém no hospital. Abençoamos a família da Elaine, do Carlinhos, da Carla, Senhor, a irmã Elza, que está ali naquele leito. Abençoamos, Senhor Deus, a Maurina, Senhor, a sua filha, o seu neto, que está ali no hospital ainda. Abençoamos, Pai, cada pedido de oração ali naquele grupo, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, Senhor. Visita por misericórdia cada família. Alcança, Senhor. Traga, Senhor, saúde. Porque a Tua palavra diz que sobre as Tuas pisaduras nós, os Teus filhos, temos sido, fomos sarados. E nós cremos, Pai, e profetizamos a cura, Senhor, daqueles que o Senhor quer curar. Senhor Deus, e, ó Deus, declaramos que aquilo que a Tua vontade seja executada na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, naqueles pedidos de oração. Cuida de todos, Pai. Nós, Senhor, somos apenas ovelhas do Teu aprisco, tão pequenas, tão limitadas, mas louvamos a Ti, Senhor, de todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor, porque sabemos que é bom louvar o Seu nome, é bom cantar adorações e louvores ao Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor possa nos renovar nessa noite. Ah, meu Deus, muitos de nós estamos aqui cansados, com dores, mas que o Senhor possa vir trazendo cura, renovo, esperança. E obrigada, Senhor Deus, pelos milagres. Senhor Deus, eu começava agora com a pastora Luciana, obrigada. Senhor, obrigada por cada milagre, Senhor, grande e pequeno, porque o Senhor
Senhor é Deus que cumpre a sua palavra, Senhor, cabalmente. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai querido. Declaramos que só Tu és Deus. Abençoamos a nossa igreja, abençoamos o nosso bairro, abençoamos a cidade de Biritiba-Mirim, Salesópolis, Mogi das Cruzes. Abençoamos, Senhor, todo o cinturão verde. Declaramos a Tua bênção, Pai, sobre cada um dos Teus servos. Muito obrigada, Senhor. Te adoramos e recebe a adoração da Tua igreja nesta noite. É o nosso desejo, a nossa oração, no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, por favor. Nós vamos ler só um trechinho aqui dos versículos do nosso salmo de hoje. Nós temos uma planilha. E essa planilha nos direciona a ler um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Salmo e Provérbios e um pouco do Novo Testamento todo dia. Então, se você deseja essa planilha, quando chegar ao final do culto, pode pedir para o pastor ou pede para um dos diáconos que eles vão te direcionar, tá bom? E lá na nossa leitura diária, hoje nós estamos lendo o Salmo 147. E é um salmo bastante interessante. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Salmo de número 147. Eu estou com uma nova versão internacional. A gente chama também de NVI. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É um salmo que expressa a alegria do povo de Israel, quando eles estavam voltando do exílio, né? E falando da reconstrução de Jerusalém. Nós estamos num tempo onde esse salmo lembra muito a nossa vivência nos dias de hoje, porque nós que saímos do mundo, nós que deixamos as práticas. Eu nem gosto dessa coisa de falar saindo do mundo, né? Quem está lá fala assim: oi, esses ETs, para onde é que estão morando agora, né? Vocês saíram do mundo. Mas eu vou falar melhor. Nós que deixamos a vida de pecado, não é verdade, irmãos? Porque nós pecamos, certo? Mas o pecado na nossa vida é um acidente, não é verdade? A gente não corta o dedo todo dia, Diego, porque se a gente cortasse o dedo todo dia, a gente já estava morto, né? Já estava sem mão. Acidente. O pecado, errar o alvo, é algo que tem que acontecer. Acontece porque a gente é ser humano, mas não pode ser diário, não é verdade? Então, essas pessoas aqui estavam como nós, quando nós ainda estávamos vivendo uma vida de pecado. E aí eles agora retornam desse exílio e eles começam a ganhar esperança, começam a ser motivados um ou outro. Por isso a importância da igreja, porque a igreja é isso. Esse monte de graveto que junto faz uma fogueira. Amém? E aí juntos nós podemos adorar o Senhor. E eles estavam ali voltando daquele cativeiro. E aqui eles começam a expressar alegria que eles estavam tendo de retornar do exílio. E agora começou a reconstruir a sua cidade natal, a sua Jerusalém. E hoje nós estamos nessa reconstrução humana de cada um de nós. Amém? Quem está sendo reconstruído aí? Tem até uma canção muito bonita, né? Que fala: Senhor, reforma a minha casa, né? E aquela canção vai falando a respeito do que estava errado, do que estava fora do lugar. Gente, às vezes a casa é linda. E lá no Nordeste é muito comum a gente ter casa com aquelas telhas de cerâmica, né? E aí o que acontece? Quando começa a dar chuva, né? Assim, Zé, eu e Zé somos de lá. Quando começa as primeiras chuvas, Ana Paula, a gente sente aquele chuvisco dentro de casa, sabia? E a nossa cultura é tão linda que quantas vezes quando eu falo nisso, eu sinto, sabe? Como se a água estivesse caindo em mim, porque aquela sensação de que está chovendo dentro de casa, mas não é goteira, não é pingueira, é porque as telhas de cerâmica estão sendo cheias, né? Estão sendo lavadas pela água da chuva. E aí ela dá essa sensação, né, Zé, que está molhando de casa. E não está, você não vê goteira, pingueira. Então, é assim, irmãos, quando Jesus começa a mudar, a nos dar uma experiência pessoal com Ele. E isso é muito particular, não é verdade? Cada um vai sentindo de um jeito. Alguns vai ser primeiro o vício da bebida, outros vai ser primeiro aquela pornografia que estava ali inserida naquela família, o outro vai ser aqueles problemas de xingamento, palavrão.
de solidão, aquela depressão, seja qual for, Jesus com a água do céu, água viva, o pão vivo, essa água maravilhosa, a Bíblia diz que é uma fonte de amor perene. O que é uma coisa perene? Uma coisa que não para de ser produzida. Fonte de amor perene, aquela água perene, vindo toda a vida como se fosse aquela nascente ali em Salesópolis. Vocês estão aí? Glória a Deus, né, gente? É com essa água, minha gente, com essa nascente, que o Senhor está lavando a gente, está fazendo essa reconstrução, como Israel experimentou. Aí eles começaram a falar entre eles, eu fico imaginando, porque meu marido me ensinou a sonhar e a ver um filme na minha cabeça quando eu leio a Bíblia. E eu fico ali pensando, falando, Jesus, imagina eles, um na casa do outro. Inês, você viu lá, Inês? Inês, olha, agora nós vamos ter uma escola para a Maiara, nossa filha, nós vamos ter uma escola para a Camila, nós vamos ter uma escola para o Luiz Fernando, vamos fazer uma escola para o Arthur, vamos ver o que a gente vai botar lá, vamos fazer informática. E as coisas começam a tomar forma. E é assim, irmãos, que Jesus está fazendo na tua vida e na minha vida. Sabe essa dificuldade que você está passando, que eu estou passando? Não é para nos matar, não. Essa dificuldade é para nos forjar. Diga assim, é para me forjar. Aleluia! Nós vamos ficar igual espada afiada. Nós vamos cortar a luta, a dificuldade de uma só espadada que a gente der. Porque nós estamos sendo treinados, irmãos. Essa luta não é para nos matar, é para nos forjar, para nós ganharmos força, consistência. E aí ele diz isso. E antes da gente ler, porque a gente vai ler e já vai cantar. Eu tive um problema chamado mononeuropatia fibular na perna esquerda. Nós tínhamos tomado uma queda de moto e nos dias eu não senti quase nada. Dali uns 2 meses eu perdi o movimento da perna esquerda. É como se fosse um derrame. E aí eu comecei a fazer fisioterapia na Clínica Boane, fazia fisioterapia na faculdade, que a nossa pastora arrumou para mim. E quando foi um dia, já uns 4, 5 meses fazendo fisioterapia, e eu caía muito, e ela disse assim para mim, eu falei assim com a minha neuro, doutora, eu já estou vindo aqui há X meses, mas eu não estou melhorando. Qual a perspectiva que a senhora me dá? Quando que eu vou aprender a andar normal? Ela falou assim, Eliette, você não vai aprender a andar normal. Você está fazendo fisioterapia para aprender a cair, para ganhar reflexo. Eu falei, eu não acredito não que é para eu cair, que eu estou ganhando reflexo. Sangue de Jesus tem poder. E eu saí daquele lugar assim apavorada, porque eu estava ali me esforçando 3, 4 vezes, 5 vezes na fisioterapia, em 2 lugares distintos, porque eu achei que eu estava fazendo para melhorar. Aí a mulher me dá um balde de água e falou, não é para você cair. É para você cair e não se machucar. Porque dias antes eu tinha caído, tropeçado no banheiro, botei força na perna, e quando eu fui cair, eu quebrei a saboneteira e bati a cabeça e quebrei, e feri aqui na testa. Aí quando o Davi me ajudou, me levantou e eu saí do banheiro, comecei a tomar esse cuidado quando entrasse no banheiro. E aí daqui a pouco, ele até brincou, porque eu falei assim, Deus do céu, olha, eu me machuquei. E ele, você quebrou o que essa saboneteira? Depois eu compro outra. Mas ele ligou que eu estava machucada, gente. E depois a gente ria disso. Eu falei, meu Deus do céu, olha esse marido preocupado com a saboneteira. E a mulher lá sangrando. Mas, irmãos, na vida, muitas vezes essa dificuldade é para nos fazer saber lidar com aquela dificuldade e ensinar outros. Você já pensou nisso? Que Deus vai usar pessoas com a dor que você está vivendo para você ensinar outras pessoas. Porque às vezes a gente tropeça em tantas coisas e não aprende nada. E Deus está dizendo, eu quero ensinar a vida do exílio, essa vida desse mundo pregresso, minha e sua, ela tem que ter um novo significado. E aquela palavra que está tão na moda agora, né? Ressignificar. Como é que eu estou lidando com essas marcas? Porque essas marcas, irmãos, têm que nos ensinar alguma coisa. E daí eu aprendi. E para a glória de Deus, vocês já repararam que eu ando normal hoje? Porque Deus é Deus que cura. Então aquela dor, aquele tempo, aquela situação toda, trouxe para mim essa capacidade de reflexo, de saber, hoje eu já não caio. Mesmo que se eu tivesse a perna ruim, eu já ia estar treinada a não cair mais. Por quê? Porque houve um trabalhar, houve um exercício ali atrás. E isso é assim na nossa vida. Amém? Vamos ler então? Salmo 147, a partir do verso 1 diz assim,
Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Quem está sendo cuidado aí pelo Santo Senhor Jesus? Aleluia! O verso 4 diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Aleluia! É assim com as estrelas e é assim comigo e com você. 5 diz assim: grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Aleluia! O Senhor sustém, segura, firma o humilde, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graça. Façam músicas ao som da harpa para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos povos quando grasnam de fome. O seu prazer não está na força do cavalo, nem a sua satisfação nas pernas do guerreiro. Você entende isso aqui? Jesus está dizendo para mim e para você que o que dá prazer nele, sabe o que é? É um coração contrito e quebrantado. Que o que dá prazer a ele é olhar para a igreja hoje à noite e ver você aí. Que muitas vezes você está cansado, ou você não estava tão bem para vir ao culto, mas você foi lá e disse: não, eu vou assim mesmo, porque eu preciso adorar meu Deus. E o bom de adorar o nosso Deus, amados, é que toda vez que nós levantamos a nossa voz para adorá-lo, você está marcado e fadado a ser abençoado. Irmãos, isso é a coisa mais certa que tem nessa terra. Toda vez que nós vemos a casa do Senhor, nós não saímos daqui como entramos. Você sabia disso? Porque a glória de Deus se manifesta. E tem algo dentro das igrejas, algo que o Senhor coloca, que quando nós chegamos aqui, aquele mal-estar, aquela dor, aquele sofrimento, aquela insegurança, o Senhor vai lá e o Espírito Santo começa a falar e dizer: filhos, eu estou aqui com você. Você veio até mim e agora eu vou cuidar de você porque você veio. Amém? Eu sempre gosto de falar que em relação ao carro da limpeza. Você já viu algum gari, algum coletor entrar na sua casa para pegar o lixo? Quem já aconteceu? Sabe por quê? Porque nós é que temos que tirar o lixo da nossa casa. E é assim com a nossa vida. Nós é que temos que pegar tudo que está ruim, tudo que o Espírito Santo vai nos dar discernimento e fala: não, esse lixo daqui não é mais para estar aqui. Você pega tudo, põe lá no vaso coletor e traz até a porta, não é assim? E aqui na igreja não é diferente. Você vem e vem quebrado, e vem sofrido, e vem inseguro, mas chega aqui, você põe no coletor do altar do Senhor. E o Senhor fala: pode deixar comigo, você fazer essa faxina em você. E limpa tudo e deixa tudo novo para a glória do nome dele. Amém? O seu prazer não está na força do cavalo, nem na satisfação, nem a sua satisfação nas pernas dos guerreiros. Esse povo que trabalha noite e dia para ganhar dinheiro, eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, o dinheiro é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ter amor e apego ao dinheiro. Não podemos ser mesquinhos. Não podemos deixar o dinheiro tomar o lugar da presença de Deus. Não podemos deixar o dinheiro tirar de nós o prazer de estar com as pessoas que a gente ama. Não podemos deixar o dinheiro, como eu conheço pessoas que tem um carro e a mulher não pode tocar no carro. Se ele não dirigir o carro, a mulher tem que pegar o Uber. E às vezes ele não dá o dinheiro para a mulher pegar o Uber. Está repreendido, cara, em nome de Jesus, né? Como é que o carro é dos dois, o casamento é dos dois e um só pode usar o carro? Isso aí é quando o homem é muito apegado, ou mulheres também. Tem mulheres que é mesquinha também. Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos, porque o prazer de Deus está nas pessoas que são generosas, que são solidárias, que repartem o seu pão, que cuidam da sua família com destreza, com alegria, entendendo que aquilo é a sua melhor porção. E o prazer de Deus vai estar em nós. Ele não está em quem tem a força do cavalo, em quem acha que tem tudo, porque tem dinheiro, porque tem poder. Mas o Senhor ama aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Amém? Verso 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu
Exalte o Senhor, ó Igreja Batista Nova Aliança. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve ao seu Deus, ó Sião. Louve ao seu Deus, ó Biritiba-Biri. Louve ao seu Deus, família de Deus. Glória a Deus. Por que nós devemos louvá-lo? Pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Tem tranca de Deus aqui, ó. Nem mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa tenda. E o desavisado, a praga desavisada que chegar, tem dia contado, sabe por quê? Porque luta na vida do crente tem data de validade. Tá lá, ó, amanhã é quanto ele? 30 de 6 de 2025. O anjo chega e fala assim: luta, sai da vida dele. Ah, mas é porque você. Agora, para trás do Senhor, o Senhor já repreendeu a luta. Sai agora, porque hoje chegou o seu fim. É assim na nossa vida. Prazo de validade tem na nossa vida, amém? Aquela luta não vai passar um minuto a mais nem a menos. Deus tem o tempo certo e nem um dia menos na sua vida, para a glória do nome dele. Porque quando a vitória chega na nossa casa, é o céu que glorifica, é o céu que se alegra, amém? E o último verso, o verso 14 diz assim: é ele, Deus, que mantém a paz nas suas fronteiras e que a supre do melhor trigo. A Bíblia diz que existe a nossa paz, a paz que o Senhor nos dá, ela excede, ela vai além do nosso entendimento. E é dessa paz que o Senhor está falando comigo, com você. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés, aplaudir o Senhor e adorá-lo nessa noite, com a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Adore a Deus, Jerusalém. Adore a Deus, Igreja Batista. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos.
Eu sempre costumava dizer, ainda bem que Deus não é igual a gente, né? A pessoa Deus fala assim, hoje está frio, vou abençoar, né? Glória a Deus, amém? Eu vejo a glória do Senhor neste lugar. Se você estiver preparado, seja bom e recebe aqui, amém? Glória a Deus! Glória a Mas aí a gente vai receber a presença de Deus cada dia que vem, que é por isso que é importante ser livre, amém? No começo a gente entende direito, é porque fica aqui, é igual remédio, você nem viu o efeito, ainda tem que tomar. Então é assim a presença de Deus, não precisa de igreja, precisa, aquele que tem vida com Deus precisa estar aqui, junto do braseiro, aqui, como a pessoa falou, os gravetinhos, tudo junto assim, ó, relando um no outro. Aí meu irmão, é Ele que vai te lapidar, e glória a Deus. Levanta a mão lá, recebe, porque é uma novidade aqui, né? A novidade de
pastora falou, amanhã dia 30 está acabando o mês. Ó, fecha um ciclo. Deixa o vento de Deus soprar na tua vida, hein? Porque o Senhor vai fazer a obra acontecer. Oh, aleluia, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Deixa que o vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. Não precisa, não precisa temer. Deus, eu sou contigo, diz o Senhor. Pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. Promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Aleluia, não precisa temer, não precisa temer. Pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra sua
E a gente vê Deus operar, é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, fecha teus olhos. Aleluia.
tua vontade nessa noite. Ministra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, o teu amor esteja sobre nós. Oh Espírito Santo de Deus, tua vontade, esse culto é para ti. Este culto é para ti, Jesus. É isso que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pode se sentar por um instante. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu pedi perdão pelo louvor que eu me antecipei para eles tinham cantado já 3 músicas. E eu estava ali tomando um café que eu não consegui tomar café. Na correria. E aí eu falei, cara, eu estou atrasado. Tem 10 pessoas aqui. O pastor Ricardo estava assistindo, né? A família do pastor já até chegou, está aqui no Brasil já está em casa. O pastor está lá ainda, né? Ele está trabalhando. E logo o pastor está de volta, né? O pastor está aqui nas férias, ele vem, né? Porque em nome de Jesus, a gente vai estar orando pelo pastor, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 18. Eu quero agradecer, né? Todo mundo que está aqui. Quero agradecer também, apesar de eles não estarem aqui, mas tem um pessoal lá em Mogi, né? Ministrando ceia lá, pregando. Ceia da mesa tá linda. Gi mandou foto. Mate, abre o e-mail da igreja. Eu acho que eu mandei 2 fotos aí. Na verdade, eu mandei um que é do trabalho das mulheres do mês que vem. Irmão Jocelino, né? Isso mesmo, né? Deus sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Com a vontade em nome de Jesus. Aí depois o Mati vai procurar. Eu coloquei lá, o moço mandou a foto, né? A gente colocou mais 2 refletores lá na frente do muro, que a gente pintou o muro lá da congregação, de pregação. E aí colocou mais 2 refletores. Eu já estou cheio de ideias. Eu peguei o Bill, estou querendo colocar uma placa grande lá em cima daquela cobertura da salinha. Até porque agora que limparam ali a frente, então quem vem lá da estrada já vê, né, irmão Marcelo, aquela parte de cima. E às vezes aquilo lá parece que não faz nem parte da igreja, né? Já não é de hoje que não é marca, eu já falei para você, vamos fazer uma placa ali, falando, ó, Ibanova Kids, Espaço Kids. E aí quando foi agora eu tive essa ideia, falei, vamos fazer uma placa, e a gente vai fazer uma placa maior que aquela que está ali, nós vamos colocar ali em cima aquela placa, por cima do telhado, vamos iluminar ela. Vou tirar aquela da esquina, vou colocar em cima desse telhadinho lá na ponta, vou pegar essa pequena e vou levar para Mogi. Aí a minha ideia é fazer isso. Aí já falei, pelo menos já está com a ideia comigo. Já passei lá na gráfica, já vi quanto que fica para fazer a lona. Vamos ver o mais breve possível. Então, as ideias elas vão, né, pipocando aí. Deus vai abençoando, né? Sabe que a gente não está fazendo para, como diz aqui, para se amostrar, né? É para a glória de Deus, amém? Atos 18, eu quero ler. Pode abrir 18, Mate. 18. A Bíblia diz que Paulo ele permanece lá em Corinto. Ele começa aí, ó. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou até a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido ao voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo ele com os judeus. Verso 20, estou acelerado hoje. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não o quê? Você está aí, igreja? Ou será que todo mundo foi arrebatado se eu fiquei? A Bíblia diz que fez o quê? Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Aí a Bíblia continua dizendo, verso 21, mas ao partir prometeu, voltarei, se for a vontade de Deus. Então embarcando, partiu para Éfeso. Para por aí.
Na verdade, eu poderia ler apenas o verso 20, né? Mas eu falei para você entender o contexto. Paulo estava na sua caminhada, e a semana que ele já estava na sua segunda viagem missionária. E ele sai de um lugar, vai para outro. E a Bíblia diz que chegou uma hora que todo mundo estava assim, né? É bom, né, você ficar com quem, né, abençoa a tua vida, perto de quem abençoa a tua vida. E todo mundo começou a falar assim: Paulo, fica aqui. Paulo, fica aqui. Mas a Bíblia diz que ele o quê? Não cedeu, não abriu a mão, né? E isso me chamou a atenção. Isso dá uma baita de uma palavra, né? Porque às vezes nós somos influenciados, nós na verdade somos influenciados muitas vezes pelo momento que a gente vive, seja bom ou seja mal, seja bom ou ruim, né? Seja ele legal ou seja ele não tão bom assim. Isso não desestabiliza. Quando um momento é ruim, a gente perde o chão. Quando o momento é bom, a gente esquece a vontade de Deus. Como a gente tem que vigiar na terra, né? A Bíblia diz, esses dias eu ouvi uma frase, a frase falava que a conversão, ela não diminui a sua parte da carne. Pelo contrário, começa uma guerra. Eu acho que eu postei no meu status esses dias atrás isso. Começa, na verdade, uma grande guerra, porque a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. O que a gente precisa entender é a vontade de Deus, e o que muitas vezes é a nossa carne, o que o nosso corpo físico quer. E a gente precisa entender isso, porque senão, muitas vezes, nós vamos nos desviar do propósito de Deus. E é exatamente isso que Deus falou no meu coração. Tão simples, né? Que a Bíblia diz que Paulo fala assim: eu vou partir. Né? Ao partir, ele prometeu, eu vou voltar, se for a vontade de Deus. Como é bom a gente entender isso, né? Tiago, eu gosto muito de Tiago. Quando Tiago diz isso na sua carta, ele diz: nós falamos, eu vou ali, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou trabalhar. Ele fala: nós devíamos dizer assim: eu vou, se for a vontade de Deus, eu vou e eu vou voltar, porque a Bíblia diz que as nossas vidas, nós somos como fumaça. Então, hoje eu estou, amanhã não estou mais. É assim, né? Aquela brisa, né? Aquela neblina, ela vem, daqui a pouco ela não foi embora. Então, que a gente possa entender a vontade de Deus e não ser influenciado pelo momento, seja bom ou ruim. Às vezes, um momento bom, a gente acaba nos apegando àquilo que não é para pegar. Eu tenho que parar por aqui, senão eu já vou entrar na palavra que eu vou ministrar. É muito assim. Paulo passa muito por isso, né? Se eu não me engano, lá em Atos capítulo 14, Paulo chega num lugar e ele faz uma cura através do nome de Jesus, e a Bíblia diz que eles pegam Paulo e Barnabé, aí chamam um de um nome, outro de outro, aí começam: aqui os deuses tomaram forma de homem. E Paulo, ele rasga as vestes, ele fala: gente, o que vocês estão fazendo? Né? E infelizmente hoje em dia os homens, eles estão chamando para si aquilo que não é dele. Não é verdade? Não é dele, chamando para si aquilo que não é dele. Então que a gente possa entender a vontade de Deus. Amém? Qualquer outro dia eu continuo essa ministração. Se você quiser entender se Deus tem falado com você a respeito de dízimo e oferta, dízimo e oferta nessa noite. Não é verdade? O que Paulo está falando assim? Eu não vou ceder. Independente do momento, da dificuldade, da vida tranquila ou do momento complicado, eu vou fazer o quê? A vontade de Deus. Pronto. Cumpra a vontade de Deus. Amém? Você que não é obrigado a nada, você que nos visita não se constranja, você não paga para vir aqui, você não paga para sentar nessas cadeiras. Mas se Deus tem falado com você, se você entende o que a Bíblia diz, dizime oferte nessa noite. Nós temos envelope ali, se você quiser. A tia Marte está com envelope, o Hélio tem envelope. Levanta a mão e vai levar até você. No envelope tem um QR Code para fazer o Pix. O Pix é ibanovasp@gmail.com. Dizime, oferte com toda alegria, amém? Faça isso. Primícia, se você quiser também trazer, fique à vontade, em nome de Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nas mãos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
eu já falei da família abençoada ali, Deus abençoe. Primeira vez que o senhor está aqui? É a primeira vez? Primeira vez? Segunda? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, viu? Vocês é a primeira vez? Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa casa é de vocês, a gente fala que a casa é nossa porque é a casa do nosso Pai, não é verdade? Então fiquem à vontade, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Estou vendo a Edilene e o Fernando lá no fundo, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu? A Agnes também, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. Vocês não são mais visitas, né? Vocês são de casa, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Antes de orar pelo dízimo e oferta tirar as crianças, eu quero só lembrar, nós temos a nossa agenda, né? A pastora Luciana na quarta-feira tem tarde da bênção, então venha buscar o Senhor toda quarta-feira às 15 horas. Mas segunda-feira tem oração, né, Mate? Acho que eu pus um postzinho novo aí. Amanhã tem oração às 20 horas, tá? Então não deixe de vir, não deixe de estar aqui orando às 20 horas. Segunda-feira é de oração, né? Segunda de oração às 20 horas. Venha orar das 8 às 9, 15 para as 9, 10 para as 9, no máximo está acabando, né, filho? Se olhar ali, a gente já está encerrando. Rafael tem direcionado esse trabalho, Emília, e que Deus abençoe a vida deles e de vocês que têm entendido, né? Essa importância da intercessão. Tem muitas coisas que nós conquistamos na oração. Então amanhã às 20 horas tem oração, quarta-feira, 15 horas tem tarde da bênção. Quarta-feira à noite a gente tem culto lá em Mogi, na noite profética. Quarta-feira, hoje está tendo ceia lá. Ceia é todo último domingo do mês, né? Lá a gente só tem culto no último domingo do mês que a gente faz a ceia. Então quarta-feira tem noite profética lá. E aqui é noite profética. Aqui em Biritiba é na quinta-feira, 19h30. Foi com o pastor Valdir. Eu acredito que ele vai estar aqui, né, pastor, para ministrar a palavra. Quinta-feira, noite profética aqui em Biritiba. Amém? Sexta-feira nós temos o nosso momento de estudo. Começamos a estudar o livro de Ezequiel. Gente, que livro forte. Forte, né? Quem estava aqui? O Zé estava aqui, né, Zé? O pessoal está em Mogi hoje. Gente, que livro forte. Se você não leu, leia ele. Gente, assim, é um livro que quando a gente olha, eu falo assim, gente, eu preciso melhorar. Eu preciso me converter. Uma Marina, encontrei uma Marina descendo ali, o Gucci correndo na frente. Eu queria dar uma carona, não deu para dar uma carona, mas à noite tem que levar ela, viu, Ed? Não pode deixar ela estar sozinha. Que a Amável Elias, o Ademir Cid, calma aí, gente. O Ademir Cid, o Bill e a Gil, o Naldo e a Dani. E as respectivas famílias estão lá fazendo um culto em Mogi, amém? Então eles estão lá. Então tem que levar ela, me ajuda aí para a gente arrumar carona aí pro pessoal. Então, sexta-feira a gente tem esse momento de estudo, a gente vai estar aqui reunido. Nem sábado agora não tem trabalho. E domingo que vem nós temos o nosso culto de celebração. O pastor Luciano vai estar ministrando a palavra. Amém? Então, esse trabalho. Eu quero aproveitar. A Maria pediu para avisar que até quarta-feira quem quiser camisa, pode conversar com ela que dá tempo, que ela pediu uma outra remessa. Algumas pessoas que queriam uma camisa. Levanta aí, Maria, modelo. É camisa com o logo da igreja, o nome. É R$40, né, Mari? Criança, acho que de 14 para baixo é 25. 16 a 25, daí para cima é 40. Isso. Procura ela. Mas por que você está falando isso? Porque essa semana eu fui mandar mensagem para a irmã Thalita, que é a secretária do evangelista, do missionário Gabriel. Ela me enviou mensagem: pastor, tudo bem? Ô, Thalita, queria saber do Gabriel. Não, está tudo bem, graças a Deus, está se recuperando bem. E surgiu uma vaga aqui dia 20 de julho. 20 de julho, pleno domingo. Amém? Eu falei, não, pode agendar a igreja aí. Pode agendar a igreja aí. Então já agendei agora. De hoje é mais 3 domingos, né? Porque aí hoje é 29, dia 6, 13 e 20. E o bom que é domingo. 21 dias, daqui a 3 semanas, né? 3 semanas. Então olha só. Lembra que eu falei aqui que Deus sabe de todas as coisas? E aí a gente às vezes pega aquele povo que o povo fica só de zoião, aí vai fazer no domingo. Porque se o zoião quiser vir aqui, vai ter que largar a igreja deles, né? Porque é domingo, filho. Né? É lógico que não tem dificuldade. Não é verdade? Não tem dificuldade. Mas é assim Deus faz. Quem quiser vir no domingo vai estar aqui. A gente vai estar aqui, o evangelista Rubens Gabriel, uma bênção de Deus, nós estamos há muito tempo. Homem que prega a palavra. Pega a palavra, esses dias eu falava com uma pessoa,
Ô gente, ele não brinca, ele prega a palavra, o homem de Deus, e vai ser abençoado. No dia 20, eu não fiz post ainda, vou deixar para fazer esse post semana que vem. A partir da outra semana eu já começo a divulgar e você pode convidar as pessoas. Pastor, será que ele vai vir? Vai vir, pode ficar tranquilo. Deus sabe todas as coisas, amém? Deus não está brincando comigo, nem com Gabriel, e muito menos com você. Então nós vamos estar aqui reunidos, vai ser um domingo, um culto de celebração especial com o evangelista Luiz Gabriel, amém? Aí eu vou mudar a ceia, porque seria a ceia no terceiro domingo, nós vamos fazer a ceia no dia 13, que é o segundo domingo. E eu quero já, avisando desde já, nós não vamos fazer salinha nesse dia 20, tá? Não vamos, é muita gente, é muita coisa envolvida, então os pais têm um pouquinho de paciência, não vão fazer salinha, então nós vamos fazer a ceia dia 13 e dia 20 não haverá salinha, todo mundo vai estar aqui reunido para a gente cultuar o Senhor junto, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar com as crianças, vem aqui, na época vai subir, né? Com as crianças que estão aí, é bom, a Alice vai te ajudar. Todo mundo na mesma sala. A Mayara vai ficar lá, os maiores vão ajudar a Mayara com os menores. Amém? Olha Alice, professora Alice, combinando o cabelo com a calça. A Manu já chegou me mostrando as pulseiras. Ela é engraçada, tem dia que ela não vai nem dar a mão para mim. Hoje ela foi lá, quase que esfregando a pulseira na minha cara. Olha que mentira, você que fez, foi eu que fez. Ah, tá bom. Tem dia que ela não dá, né, Márcio? Cadê o Márcio? O Márcio está tomando água. Semana que nem dá, mano. Falou, pode ser uma menina, ó. Aí chegou hoje e foi lá, toda faceira, mostrar as pulseiras. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas crianças, esses pré-adolescentes que vão lá ajudar também já, porque hoje a pastora vai ficar aqui na sala. Que seja uma noite, Pai, abençoado lá para elas. Que o Senhor possa usá-la, a Mayara, para falar dessas crianças, ministrar na vida delas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa também o dízimo, a oferta, abençoa a primícia. Pai, abençoa, Pai, este momento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero também abençoar a vida daqueles obreiros que estão hoje fazendo culto, ministrando. Pai, que o Senhor abençoe eles, guarde eles naquele lugar. Que a tua boa mão, Pai, esteja sobre a vida deles. Pai, abençoa a vida da Elaine, abençoa a vida do Carlinho, da Carla. Abençoa aquela família que hoje estivemos lá no hospital. Que em nome do Senhor Jesus, a tua boa mão esteja sobre essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode subir ali, ó, acompanhar a tia Mayara, a Evelyn que está ali também. Quero agradecer os jovens. Ontem teve um bate-papo bem legal com os jovens aqui. Eu estava falando com eles. É importante a gente daqui a pouco fazer um caixa para eles, não precisamos movimentar. Porque com os jovens é um barato, né? Jovens, eles gostam de comer. Pensa no povo que tem fome, é adolescente, né? Pensa, cara. Aí, e aí sempre faz uma comidinha, daqui a pouco juntar os pais, né? Junta 2, 3 pais, faz um lanche para eles, a gente faz um caixa. Hoje eu estava cheio de ideias aqui, mas foi bem gostoso, encheu aqui, devia ter uns 20 aqui, né? Quem está querendo? Davi tá ali. Davi tá ali. Davi tinha uns 20 jovens hoje em dia, não? Tinha bastante, né? Eu fiquei bem feliz. O Antônio aqui, né? Fico tão feliz com o nome do Antônio está aqui, o trabalho dos jovens. Nossa, foi abençoador, sabe? Fui muito feliz. Glória a Deus. Amém? Então acho que é só isso. O Gabriel vai vir no dia 20, que é o terceiro domingo, e a camisa, tá? Então quem quiser avisa a Mayara aí, conversa com ela no final do culto, porque ela falou que ainda dá tempo de pedir a camisa. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 19. Um pouquinho para frente de onde a gente estava, nós lemos o 18. Nós vamos ler o 19, na verdade é nosso. Não falei nem para minha mãe, para ser batido com ela ali. Obrigado, Rafa, que foi buscar ela ali, né? Muito obrigado. Por que eu estou falando? Porque eu fui com a Elaine, eu, a pastora Elaine, a Elaine, que é a cunhada dela, e mais um sobrinho dela, e lá ver a mãe do Carlinho, que está no hospital. A gente ia orar por ela. Aí eu falei, tinha que você é mulher, não podia entrar todo mundo. Aí a gente orou por ela. Aí quando a gente estava voltando,
Eu estava subindo o Morro do Cristo, aqui ligaram lá do hospital, porque disse que ela queria falar com ela. E ele não subiu para o quarto, só subiu a cunhada dela. Eu falei, gente, era 3h20. Eu falei, vou voltar. Aí vim, deixei a pastora aqui e voltamos para o hospital. Ela, que hora que você veio lá? Era mais cedo, não era? Era 1 e pouco, não era? 2 horas. Foi a primeira vez que eu fui. Aí eu voltando, 3 e pouquinho, quando eu cheguei aqui no Cristo ali, aí vim, passei, deixei ela de volta, eu de novo para Mogi, saindo de lá às 5 horas da tarde. Então foi bem corrido hoje. Sabe, não tinha certeza que era meio de pouco, né? Quero agradecer a Lu, a Dona Maria, ela ficou com a chave da igreja, né? Dona Maria, minha diaconisa, não é? A Dona Maria é uma gracinha. E aí, porque eu deixei a chave, não te que deixou a chave da igreja aqui, eu deixei, que é a chave que fica com a pastora Luciana. Mas a gente vai vencendo, né? Então que a gente possa orar pela família, em nome de Jesus. Mas aí eu dentro do carro hoje, desde de manhã eu estou com essa palavra no meu coração. Quando eu entrei no carro, e eu fiquei dentro do carro esse tempo todo, não subi, eu fiquei lendo essa palavra de Atos e isso me chamou muita atenção. Atos 19 vai falar dessa viagem. Paulo ainda está nessa viagem, né? Esse indo e vindo, né? E ele passa por alguns lugares. Ele identifica algumas coisas que precisavam acontecer, que ainda precisava acontecer. E uma delas era essa experiência com o Espírito Santo, né? Paulo vai falar com algumas pessoas falando sobre isso, sobre a experiência com o Espírito Santo, né? Tudo que ali, ó, se a gente pegar ali a partir do capítulo 1, ele vai dizer isso, ó. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntava: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí então Paulo começa a tratar algumas coisas em relação a isso, né? Tanto que quando ele chega naquela cidade, o verso 8, a Bíblia diz que ele vai entrar onde? Ele vai entrar na sinagoga. Olha lá, verso 8 diz assim, só para você entender. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Ó, 3 meses, né? 3 meses lá na sinagoga, ministrando, falando, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureciam e se recusavam a crer. Eles faziam o quê? Se endureciam e recusavam a crer. Eles não acreditavam, né? E começaram a falar mal. Do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se dele, tomando consigo discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tiro. Então, Paulo ficou naquele lugar ministrando. A partir do verso 10, ele diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagre, olha só que interessante, Deus fazia milagre extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e jogados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Então, Paulo chegava e conseguia movimentar, as pessoas eram abençoadas, conheciam a palavra. Mas a partir daqui isso me chamou a atenção. Olha o que a Bíblia diz. Alguns dos judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, aqui Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Olha só que interessante. Jesus, eu sei quem é. Na minha Bíblia está assim: eu conheço. Aí, continua aqui. Jesus eu conheço, né? Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são?
Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Para por aí, feche seus olhos. Jesus, eu quero agradecer, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. Como é bom te servir, como é bom aproveitar essas oportunidades, que o Senhor possa falar conosco, ministra as nossas vidas, que nós sejamos abençoados através dessa palavra, em nome de Jesus. Por que essa palavra ficou no meu coração? Esses dias atrás, acho que foi domingo passado, eu falava a respeito de identidade, pastor Walter. O senhor estava em Mogi domingo passado, eu estava aqui, não, o senhor estava aqui, foi ceia, eu acho que no finalzinho do culto, alguma coisa assim, foi um dia desse que eu preguei esses dias, eu nem me lembro mais que dia que foi, eu sei que eu falei sobre identidade. Como é importante a identidade, como é a importância de identidade. O que eu falava? Eu falava lá em Juízes, no capítulo 1, a partir do verso 4. A Bíblia diz que quando o povo tinha saído do deserto, estava começando a tomar posse daquela terra, Deus tinha lhe dado, eles tinham saído do Egito, tinham caminhado aquele tempo todo no deserto, e Deus tinha levado eles para essa terra prometida. E o livro de Juízes, eles já estão na terra. E ali, no capítulo 1, a partir do verso 4, a Bíblia diz que eles chegam num lugar lá e eles encontram um camarada chamado Adoni-Bezeque. Era um rei que quando ele conquistava um reino, ele pegava os reis que ele conquistava, ele cortava os polegares da mão e os dedões do pé. Olha só que interessante. A Bíblia diz que ele cortava os dedos das mãos, os dedões da mão e os dedões do pé. E eu falava isso domingo passado, é como se ele quisesse tirar tanto o equilíbrio como tirasse a identidade das pessoas. Não é verdade? Por exemplo, quando você vai tirar um RG, normalmente aparece no seu RG o dedão da mão, o polegar. Né? Quando você precisa mostrar a sua identificação, normalmente é nessa digital dedão, né? É assim que usa. Eu lembro que eu fiz meu título esses dias não, uns tempos atrás quando eu cheguei aqui, porque todo lugar que eu chego eu transfiro meu título, viu? Né? Tem gente que às vezes está morando 10 anos da cidade e não transfere título aí, quer dar palpite nas coisas, né? Tem que no mínimo transferir o seu título para onde você está morando, para você poder fazer parte da vida política do seu município. E aí eu lembro que eu fui lá e era o dedão. A gente sempre usa o dedão para identificar. Então, quando a gente fala que ele cortava os dedos das mãos, é como se eles perdessem a identidade. Quando cortava o dedo do pé, é como se perdesse equilíbrio, né? As pessoas que quando tiveram um problema com diabetes, perderam pedaços do dedo, tinham dificuldade para andar, a ponto de ter que fazer fisioterapia para voltar a andar, mesmo assim com um pouco de dificuldade. Então, e eu dizia isso, é algo que o inimigo fazia, aquele rei, Adoni-Bezeque fazia, tirava a identidade daquele povo, tirava o equilíbrio daquele povo. E é algo que parece para a gente meio sem sentido. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso? Mas normalmente a gente tem que tomar cuidado com isso. A nossa vida, a nossa luta, a nossa caminhada aqui, a gente tem que tomar cuidado para não perder nem a identidade nem o nosso equilíbrio. Porque se a gente não tem identidade, como que eu vou falar quem eu sou? Não é verdade? Como que você chega num lugar, normalmente você chega num lugar e vai falar assim, qual que é o seu nome? Danilo Alves da Silva, seu RG e tal, mas cadê a sua identidade? Aí eu vou lá, mostro, né, minha identidade, está o meu nome, está a minha foto, está a minha digital, está o meu nome, data de nascimento, onde eu nasci, o livro que minha certidão foi lavrada, o nome do meu pai e da minha mãe. Isso mostra que você é de verdade, porque senão eu posso falar que eu sou qualquer um. Não é verdade? A gente precisa ter identidade. A identidade parece que a gente não dá muita atenção, mas é na identidade, você é reconhecido pela identidade. Você reconhece ou você consegue ser identificado por essa identidade. Então a gente não pode perder isso. Porque senão como que a gente vai provar quem nós somos de verdade? Né? E é exatamente isso que aquele rei fazia. Era exatamente isso que aquele rei fazia.
essa pergunta, quem é você? Essa pergunta parece ser fácil, mas é uma pergunta difícil de você responder. Quem é você? Eu acho interessante que Pedro, em uma das suas cartas, naquelas cartinhas no final, ele fala que a gente tem que estar pronto a dar resposta da nossa fé. E às vezes, se alguém fala assim, por que você crê em Jesus? Eu tenho certeza que muito crente vai ter dificuldade de falar. Eu tenho certeza que muito cristão vai ter dificuldade de dizer por que você crê em Jesus. Isso é identidade. A gente não pode perder isso. A identidade, ela serve para provar ou identificar quem somos. Ele mostra a nossa linhagem, certo? A sua identidade determina quem você é. E ela envolve aspectos da nossa vida. Por exemplo, como a forma de agir. A nossa forma de agir, né? Os nossos gostos pessoais, né? Essas coisas, elas são importantes. É a identidade, quem somos, que vai mostrar essas coisas. Ela é fundamental para a gente não perder o foco durante a nossa caminhada. A nossa identidade, saber quem nós somos, de onde nós viemos, aonde nós estamos ligados, isso é muito importante. Na minha família agora está uma onda de tirar passaporte espanhol, porque meus bisavós eram espanhóis. Agora está uma onda. Que não sei o que é palácios, que é palhaços, que é não sei o que mais. É assim agora. Aí um tira, outro tira. Para mim é palhaçada. Desculpa, não é nem palhaçada. Para mim é palácios o nome dele. Vou reformar. Para mim é palácios. Mas para mim isso não faz muito sentido. Mas você tem direito. Por quê? Porque você pega na sua linhagem, né? Meu bisavô era espanhol. E aí, se minha mãe tirar um passaporte espanhol, eu consigo tirar um passaporte europeu, né? Engraçado isso. Deixa eu ficar quieto. Então, isso é importante para a gente. Saber de onde a gente veio. Para onde a gente, né? Qual que é a nossa linhagem. Isso não nos faz perder o foco, né? O risco de a gente não ter identidade, meu irmão, sabe o que ele pode fazer para a gente? Ele pode trazer para a gente a não prosperidade, por exemplo. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro não, irmão. Eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade é mais do que dinheiro no bolso. Prosperidade é muito mais que dinheiro no bolso. Você quer ver o risco de você não ter identidade? De te faltar identidade? De você estar ligado realmente em alguma coisa, em provar quem você é de verdade? E a gente não precisa abrir não, mas lá em 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia vai falar dos dois filhos de Eli, Hófnis e Finéias. Eles viviam uma bagunça naquela época, faziam o que eles achavam que tinha que fazer. Aí um dia sai para a guerra. A Bíblia diz que os filisteus foram lá, eles perderam a primeira batalha. Aí eles falaram, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca para cá, porque ele está nos faltando a arca. Na verdade, o que estava faltando para eles era identidade, porque eles não tinham relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a arca vai para lá, se a gente lê, não precisa abrir não, mas se a gente lê, por exemplo, a partir do verso 16, né, ou melhor, 16 já é o finalzinho da história. A Bíblia diz que eles chegam lá e essa arca é levada. Os filisteus falam, agora a gente está pego, né, porque houve um grande barulho. Aí a Bíblia diz que os filisteus sobem, pegam, matam eles e ainda roubam a arca. Sabe por quê? Porque eles não tinham identidade com Cristo. Eles podiam ter uma arca, 2 arcas, 10 arcas, 30 arcas. Eles não tinham relacionamento, eles não tinham identidade com Cristo, com Deus, né? Com Cristo não estava naquela época, né? Mas é interessante. Aí no verso 16 a Bíblia diz que um camarada dele consegue voltar, e aí ele vai lá falar com ele. Ele diz assim: e disse aquele homem a ele, eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: o que sucedeu com meu filho, né? Com meus filhos? Que coisa sucedeu, filho meu? Ele fala assim. Aí em 17 ele respondeu:
o que trazia as notícias disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também uma grande matança entre o povo. Além disso também, os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Então, a arca estar lá não era motivo de vitória. O que era motivo de vitória, na verdade, era identidade. Era eles estarem caminhando na presença de Deus. Eles estarem fazendo aquilo que Deus já tinha determinado a eles. Eles viviam uma vida desregrada. E é por isso que eu falo que eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando, sabe do quê? É de você estar satisfeito. Sabe que você está satisfeito independente da vida que você tem? Às vezes a gente não consegue entender quem nós somos e a nossa tendência, sabe qual é apenas reclamar. Reclama de uma coisa, reclama de A, reclama de B, reclama que está faltando isso, reclama que está faltando aquilo. Aí reclama que mas o fulano fez isso, o ciclano fez isso. Mas porque todo mundo tem ou não tem? Porque todo mundo faz ou não faz? Porque isso daí é falta de identidade. Isso daí é a tal da prosperidade que eu estou falando para você. Está faltando satisfação, está faltando paz, está faltando certeza de quem você é. Porque quando você tem certeza de quem você é, você começa a entender que até aquilo que aparentemente está me faltando, eu cuidar daquilo que cuida da minha vida. Porque tem coisas que muitas vezes, tem situações que muitas vezes tem bênçãos que para mim, aos olhos do doutor, seria bom, mas Deus conhece a minha vida, a tua vida. Agora, quando eu entendo quem eu sou, isso não é problema para mim. É aí que entra a tal da prosperidade. Prosperidade é você ter o suficiente, meu irmão. Prosperidade é você ter suficiência. Aí quando a gente começa só a reclamar, quando a gente começa só a murmurar, é porque nos falta o quê? A tal da identidade. Porque nós temos um Jesus que veio na minha vida e me supriu tudo que eu preciso. Vai ter momento difícil? Vai ter. Momento complicado vai ter. Mas eu tenho aquele que é suficiente na minha vida. O que o salmista tem? Disse: o que eu tenho de mais precioso além de ti nessa vida? Eu não tenho nada. Nada ia suprir a minha necessidade nessa terra, senão Jesus. Então eu tenho o suficiente. A falta de identidade não deixa você prosperar. Não deixa você ver aquilo que Deus fez para a tua vida. A falta de prosperidade, sabe o que acontece? Ou melhor, a falta de identidade, sabe o que acontece? Ela faz você, muitas vezes, fazer aquilo que você não deveria fazer. Então, a primeira coisa, a falta de identidade, essa falta de identidade, ela não deixa você prosperar ou ver essa prosperidade. A segunda coisa, a falta dessa identidade, ela faz muitas vezes a gente fazer o que não deveríamos fazer. Nós vamos fazer aquilo que não deveríamos fazer. Semana passada eu falei de quem? Eu acho que eu falei de Uzias. Não foi? Aí ele lembrou. Uzias de nós, não foi? Eu falei de Uzias. E qual foi o problema de Uzias? A Bíblia diz que ele começou bem, ele estava fazendo, mas quando subiu no coração dele, aquele orgulho, né? Oi? A soberba. Quando isso entrou, a Bíblia diz que ele foi fazer o quê? Ele entra no templo. E ele vai o quê? Pegar o incensário, algo que ele não podia fazer. Olha só, quando nós perdemos a nossa identidade, a gente começa a fazer aquilo que a gente não devia fazer. Aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Aquilo que Deus, na verdade, nem pediu. Aquilo que Deus nem falou com você, a gente está querendo fazer. Porque nos falta identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei o que me pediram. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu toco. E aí a gente sai querendo resolver tudo e fazer tudo que está dentro da nossa vontade. A identidade te faz fazer aquilo que Deus nem te pediu. Você quer ver isso? A gente só comentou. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10. Se você quiser, se não quiser, não tem problema não, mas pode até colocar para nós aí, Nath. 1 Samuel capítulo 10.
Deus aqui, ou melhor, o povo tinha escolhido um rei. Eles queriam um rei. Ele viu as outras nações com o rei, e eles queriam um rei. E aí eles escolhem, né? Eles escolhem Saul. Saul é escolhido como rei. Aí eles escolhem. E Samuel aqui começa a tratar isso, né? Eles vão lá, Samuel vai ungir Saul como rei. E a partir do verso 8, ou melhor, apenas no verso 8, a Bíblia diz que depois que ele unge, depois que ele fala com o rei Saul, ele dá uma ordem e diz assim, verso 8, vá na frente, vá à minha frente até Gigal, depois irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar o quê? Deve esperar o quê? 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que? A ordem foi direta, sim ou não? Ordem direta, meu irmão. Eu não sei porque o ser humano não consegue entender a ordem direta. Ele diz assim, ó, vai até Gigal, depois eu vou lá descer, né, ofertar esses holocaustos, esses sacrifícios. Você me espera lá 7 dias. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para você o que é para fazer. Tem dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Ordem direta. Isso se chama ordem direta. Ele não falou assim, vai lá. Aí dependendo da situação, faça isso e isso. Não, ele falou uma ordem direta. Ele dá uma ordem direta. Se a gente continuar a história aqui, o verso 11, é como se aqui Deus falasse com ele. E aqui, a partir do final do 11, do 12, ele contasse um pouco da história, tá? No capítulo 11, capítulo 12, ele contasse um pouco da história. Quando chega lá no capítulo 13, olha só que interessante. No capítulo 13, ele volta para essa história de novo. O profeta disse, vá lá, me espere lá, por 7 dias. Quando eu chegar, eu vou fazer o sacrifício, o holocausto, e aí eu vou dizer o que é para fazer. Mas a Bíblia diz que, se a gente olhar a história, ele luta contra quem ele tem que lutar, e ele chega a Gigal. Quando ele chega lá, olha o que acontece no verso 8. No verso 8 do capítulo 13. Olha o que ele diz. Põe no 7, 8 mesmo. Olha só, ele diz assim, ele esperou 7 dias. Ele esperou 7 dias. O prazo estabelecido por Samuel. Esse, porém, não chegou a Gigal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. O verso 9 diz, e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul saudou. 11 diz assim, perguntou Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gigal, e eu busquei o Senhor, por isso, e não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer os holocaustos. Gente, a ordem foi direta, sim ou não? Vá lá e espere 7 dias, porque eu vou ofertar. A Bíblia diz que ele chega naquele lugar. Samuel não chegou, ele já entrou em desespero. E a Bíblia diz que ele vai lá, pega o sacrifício, faz o holocausto. E quando Samuel chega, a primeira coisa que ele fala assim, não, é que aí eu não tinha buscado o Senhor. Mas calma aí, a ordem não foi direta? Quem ia se responsabilizar? Saul ou Samuel? Sabe o que é isso? É falta de identidade. É falta de não saber quem é Deus. Aí você começa a fazer aquilo que não dá para fazer. Porque o papel dele não era sacrificar. O papel de sacrificar é do sacerdote. Ele entra onde não entra? Entrar. Mas não bastasse isso, o ser humano é teimoso. Eu brinco que pensa num ser que foi criado mais teimoso do que o ser humano. Pensa num serzinho teimoso, é o ser humano. Quer dizer, ele já passou por isso. Aí olha o que acontece.
acontece? Se a gente continuar a história um pouco mais, Saul foi lá e sacrificou. Ele falou, aguarda. Aí Saul vai lá no 13 e sacrifica. No capítulo 16, olha o que acontece. No capítulo 16, já um pouco mais para frente, no capítulo 15, desculpa, acho que é no 15, isso mesmo, no 15. No 15, diz assim: Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo. E aí, ele vai lá, mais uma vez, fala com Samuel, conversa com Samuel, né? E a história vai indo. Verso 4. Então convocou Saul os homens, os reuniu em Telaim, 200.000 homens da infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, a Bíblia diz que o que Samuel queria era castigar Amaleque. Está no verso 2, olha só o que diz o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor. Olha a ordem direta: destruição, destruindo tudo o que lhe pertencia. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então a Bíblia diz que o quê? Saul foi lá, convocou esses homens e foi para o arraial dos amaleques. A ordem foi direta, sim ou não? O que era para fazer? Mata tudo. Sobra nada. Não sobra nada. Se a gente continuar a história, a gente vai ver que chega um pouquinho mais para frente, Samuel chega lá, depois da batalha. Aí ele olha e fala assim: vem cá, que barulho é esse de boi? Estou vendo um balido, o que é? Aí Saul fala assim: não, sabe o que é? É porque a gente estava lá na guerra, aí a gente pegou os animais, aqueles que eram mais bonitinhos, a gente separou. Para quê? Para ofertar ao Senhor. Aí daqui a pouco falou: o que é isso? Aí eles pegaram Agag, que era o rei dos amalequitas, e não mataram, guardaram. Aí Samuel falou: gente, mas deixa eu te falar, o que Deus falou com vocês? Não era para matar todo mundo, sim ou não? Por que vocês guardaram o boi? Por que vocês guardaram o rei? A Bíblia diz que o próprio Samuel pega a espada e mata o rei. E aí, mais uma vez, eu torno a dizer para você: era para matar todo mundo, sim ou não? E por que ele não matou? Porque ele falta identidade. Olha só, ele não destrói o que era para ser destruído e ele poupa a vida do rei dos animais. Aí eu começo a entender: quem não tem identidade, mata o que não é para matar e poupa aquilo que é para destruir. Eu estou entendendo? Quem não tem identidade, mata o que não é para matar, porque não era para ele matar o holocausto. Quem tinha que entregar o holocausto? Era Samuel. Aí ele diz assim: agora mata, infeliz. Aí o cara vai lá e não. Então quem não tem identidade, mata o que não é para matar, lá em Gigal. Mas ele não destrói, poupa aquilo que era para destruir, que era o rei Agag. Está dando para entender como é perigoso a gente não ter identidade? Você começa a entender que quando a gente não tem identidade, a gente não consegue fazer aquilo que exatamente a gente precisa fazer? Como a importância de a gente saber o que Deus quer da nossa vida, porque senão a gente vai ficar dando, olha, murro em ponta de faca. A gente vai no ar, como o Paulo fala assim: eu não estou esmurrando o ar, e a gente fica dando tiro para todo quanto é lado, como diz aquele ditado, né? Eu vou tentar ali, vou tentar ali.
Não, isso aqui não deu certo, eu quero fazer aquilo ali. Isso aqui não deu certo. Não! Vai buscar identidade em Cristo. A gente precisa entender isso. Não ter identidade, não deixa você prosperar e você faz aquilo que não era para fazer. O que não era para matar, você mata. O que era para matar, você poupa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Meu irmão, vamos voltar lá atrás. Estou aqui como eu sempre brinco, né? Como se a gente estivesse na introdução da mensagem. Você já entendeu o que a falta de identidade pode fazer. A falta de identidade te faz perder o mundo. A falta de identidade te traz uma insatisfação tão grande. A falta de identidade, ela te faz não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você não sabe quem que é você. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe quem é Deus na sua vida. E lá em Atos 19 eu acho muito interessante, porque é exatamente isso que acontece. A gente leu lá, e para mim, o verso 15, né? A Bíblia diz que o próprio espírito maligno disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Isso me chamou a atenção. Falta de identidade. Por que eu falo isso? Porque aqueles homens tomaram uma surra. E uma coisa que Deus tem é identidade para nós. Deus tem isso para todo mundo. Deus é o mais interessado em fazer seu RG do céu. Você quer ver como Deus é o mais interessado? Eu costumo dizer assim, gente, Deus não precisa nem de mim nem de você. Agora, se eu e você entendermos quem nós somos nele, aí a gente começa a fazer a vontade de Deus. Porque Ele não precisa de mim. Hoje, eu falo hoje assim, essa geração de hoje, de crente, parece que nós estamos fazendo um favor para Cristo. Eu vou fazer um favor. Hoje eu vou lá na igreja, vou cumprir algumas coisas ali, vou sentar, vou assistir meu culto, vou levantar a mão, vou adorar. Já fiz meu papel, já cumpri meu papel, estou indo embora para minha casa. É um favor, parece que a gente está fazendo para Cristo. Meu irmão, se a gente não vir hoje, eu lembro um dia quem estava comigo, a gente foi no culto, e o menino falava isso, chegou para o pai e falou assim, eu já contei isso aqui, falou para o pai, não vou mais na igreja, porque meu líder fez isso, meu líder fez aquilo. O pai dele disse assim, fique em paz, o céu vai parar, porque você não vai mais na igreja. O céu vai parar, gente, eu tenho dó da igreja então. A igreja então vai fechar as portas, porque você não vai mais na igreja. Falei, esses dias, senão eu tenho vontade de arrumar um trabalho secular. Quando eu falo trabalho, fica parecendo que é um trabalho, né? Ontem a gente chegou aqui 9 horas da manhã na igreja, voltei de Mogi 6h30, 7 horas, tomei um banho desse e fiquei com os jovens até as 10 da noite aqui. Parece um trabalho. Eu já ouvi isso um dia. O João Armando chegou aí de uma outra igreja e falou assim, pastor, pode ir na minha casa ungir? Mas você não tem igreja, não é que meu pastor trabalha. Eu falei, eu sou vagabundo. Eu não trabalho, eu não tenho o que fazer. Né? Ela falou assim, gente, meu pastor, é que meu pastor trabalha. Eu falei, a gente é vagabunda, eu vou na sua casa orar. Gente, e aí eu falava que a gente tinha hora que dá vontade, cara, você não trabalha, você não trabalha. Eu falei ontem aqui na porta da igreja, sábado à noite, eu estava com o meu telefone desligado. E o patrão não me achara nunca. Na verdade, eu não desligo meu telefone à noite. Eu não tenho coragem de desligar meu telefone. Não tem. Dorme aqui, numa escrivaninha de ferro. Se você mandar mensagem ou ligar, ela vai vibrar, eu vou acordar. Só liga. Já falei isso pro Márcio, só vez, Márcio, não manda mensagem vai fazer. Talvez eu não acorde, mas se ligar, eu vou acordar. Porque eu não tenho coragem de desligar meu telefone, eu não desligo. Meu telefone é 24 horas por dia ligado. E eu falei para ele, às vezes dá vontade de arrumar um trabalho secular, sabe? 6 horas da tarde, 7 horas, acabou, desliga o celular. Meu filho, patrão não me acha daqui nem nunca. Porque Deus, na verdade, não precisa de mim. E aí, na hora, a gente falou, e eu sei que esse meu entendimento foi assim, na hora que eu procurar um trabalho e secular, Deus me mata. E a obra dele vai continuar, amém? Vai continuar. Porque você acha que se eu não fizer, Deus não manda alguém aqui melhor do que eu para fazer? Manda. Pode ter certeza disso. Porque Deus não precisa de mim.
Deus não precisa da gente. Deus continua sendo Deus. Quem precisa entender a gente é isso. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que acontece nessa história. Ele tem identidade. Deus é a fonte de todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Vamos voltar para o texto aqui. O verso 14 diz: os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefas, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Então o endemoniado saltou para cima. Quem saltou? Quem? Endemoniado. Saltou sobre eles e os dominou, espancando com tanta violência que eles fugiram da casa nu e feridos. Quando isso tornou-se o quê? Conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Alguém precisou pregar alguma coisa? Alguém precisou fazer evangelismo na rua? Alguém precisou entregar um papelzinho na rua para esse povo ter temor? Não precisou não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem Ele é e não precisa de ajuda de ninguém não. Quem precisa de ajuda somos nós. A surra que aqueles homens levaram, porque eles não tinham identidade em Cristo, mas queriam usar a identidade, fez com que o nome de Deus fosse propagado naquele lugar. O nome de Jesus começou a ser propagado, sabe por quê? Porque homens que não tinham identidade tentaram usar uma identidade. Sabe aquela falsidade ideológica? Hoje chama isso de crime. Falsidade ideológica. E está cheio de crente com falsidade ideológica. Tentando expulsar aquilo que não consegue expulsar. Tentando resolver problema que não consegue, que não sabe resolver. Tentando impor autoridade que não tem autoridade, porque lhe falta identidade. Como isso é sério, meu irmão? Jesus pegou aqueles espíritos malignos que estavam sobre aquele homem, deu uma surra naqueles camaradas, e a Bíblia diz que aquilo se propagou, meu irmão. A Bíblia diz que todo mundo começou a ficar tremendo. Olha o que a história continua dizendo. Olha só, a Bíblia diz: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor já era o quê? Engrandecido. Ah, meu irmão, não precisa ficar parando na esquina, não precisa ficar colocando lâmpada dentro da igreja, não precisa jogar fumaça dentro da igreja, não precisou de ministério diaconal, não precisou de louvor, não precisou de pastor, não precisou de nada, jogo de luz, não precisou de salinha de tio, não precisou de ministério de intercessão, meu irmão. O próprio Deus gerou o que tinha que gerar. Porque é assim que acontece quando não tem gente com identidade. Deus sabe o que tem que fazer. E Ele usa situações. É assim que Deus faz. Olha que a Bíblia continua dizendo. 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras. Eles começaram a identificar e dizer assim: eu preciso de identidade, eu preciso mudar a minha vida, eu não posso mais andar da mesma forma. A Bíblia diz que o povo chegava e assumia o pecado. Assumia que a vida hoje a maior dificuldade do crente é assumir que precisa de mudança. Quando eu e você começarmos a assumir: eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, a minha identidade não é a identidade de Cristo, eu estou precisando fazer um RG novo do céu, eu estou precisando ir lá no cartório do céu, colocar meus dedos de novo lá e gerar uma nova identidade em mim. Mas enquanto eu e você não identificarmos o nosso erro, meu irmão, nós vamos continuar andando da mesma maneira. A Bíblia diz que ninguém precisou evangelizar e dizer: se arrependam. A Bíblia diz que aqueles homens, com o que aconteceu, com quem não tinha identidade em Cristo, a Bíblia diz que aqueles homens, que a surra que eles levaram, olha só o que aconteceu: todo mundo começou a se arrepender. Todo mundo chegava lá e falava assim: sabe o que é? Eu estou com um probleminha aqui, eu estou precisando de uma mudança, de uma transformação.
Eu estou precisando mudar a minha vida. Olha lá. Confessava e declarava abertamente as suas más obras. E olha que Deus nem está pedindo isso para você. Sabe o que Deus está pedindo para mim e para você? Está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda. Você não precisa confessar para mim não, confessa para Cristo hoje. Você não precisa confessar para o homem. Conversa para Cristo, Ele está aqui hoje, nessa noite. É Ele que vai dar o RG do céu para você e para mim. É Ele que vai gerar o meu novo RG do céu. A Bíblia diz que um novo nome no céu nós vamos ter, meu irmão. Agora nós temos que conversar com Ele. A Bíblia diz que aqueles homens abertamente começavam a falar dos seus pecados. Vamos continuar, olha mais o que acontece. O 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Meu irmão, eles começaram a pegar aquilo que para eles levavam eles à perdição, e a Bíblia diz que eles começaram a queimar. Tem crente com pecadinho de estimação, que não tem coragem de abrir mão, e aí acha que ainda tem um RG do céu. A Bíblia diz que ninguém precisou evangelizar aqueles homens. Eles iam lá, ficaram com temor. Estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que eles chegaram lá, começaram a confessar o seu pecado, e a Bíblia diz que eles pegaram os livros dele e começaram a ser levados para queimar. O que Jesus está pedindo para mim e para você hoje é para colocar essa dificuldade que está aí na sua vida, que está na minha vida, e colocar no altar do Senhor. É isso que Jesus está falando comigo com você. É porque muitas vezes, gente, a gente está na fase. Agora eu estou vendo as igrejas fazendo festa junina. Todo ano é essa mesma coisa. Aí mundo, festa não sei do que. Aí estou vestido de caipira, com dente pintado, roupa xadrez, comendo amendoim, comendo canjica. Mas não põe logo festa junina. Crentes comemorando festa junina. Devia ir para o Nordeste. É o evangelho que a gente está pregando. É o evangelho que a gente está vivendo hoje. E eu denuncio mesmo ao altar do Senhor, porque essa culpa eu não levo. E está cheio de igreja. Cheio. Fazendo fogueira, festa junina dentro da igreja. E aí, se você vai falar uma coisa, você é quadrado. Continua quadrado o resto da vida até a volta de Jesus. Não tem. Não tem aqui. Crente que quiser participar da festa junina, vá participar. O sangue de vocês não está na minha mão. Que aqui eu falo, a gente fala de Halloween, festa junina, carnaval, final de ano, Natal. A gente fala de tudo. A gente fala árvore de Natal, Papai Noel. A gente fala de tudo. Agora, quer viver? Viva! Agora, aqui está falando que esse povo teve uma experiência com Deus que dá RG do céu, com pessoas que achou que tinha autoridade e não tinha. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco ninguém é envergonhado na rua, vai falar de alguém que vai falar, você está falando do quê, pai? Eu vi você ali. Você está falando do quê? Eu vi você. Jesus não precisou de ninguém para transformar aquela cidade. A Bíblia diz que aqueles homens se arrependeram, aqueles homens tremeram, aqueles homens confessaram o pecado, e a Bíblia diz que aqueles homens começaram a levar os livros que eles acreditavam para se queimar. Para você ter uma ideia da quantidade e a transformação que houve, olha só, a Bíblia diz que eles levaram para queimar publicamente. Calculando o valor total, esse chegava a 50.000 dracmas. Meu irmão, isso era dinheiro. Dinheiro. E a Bíblia diz no verso 20: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Gente, como esse Deus é lindo. Ele não precisou de mim. Ele não precisou nem de Paulo. Ele precisou de uma meia dúzia que não tinha identidade, achando que tinha. E Deus cumpriu o propósito que tinha que cumprir naquela cidade.
a surra que aqueles homens levaram, propagaram o nome de Jesus. A Bíblia diz assim, verso 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia. E ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar. Então Paulo estava lá. Você vê que Paulo não estava no meio desse vulgo-vulgo, mas o nome do Senhor foi o quê? Propagado. O nome do Senhor foi propagado. E o que Deus está querendo fazer comigo e com você hoje é nos dar uma RG do céu. Pastor, o senhor está falando que eu não tenho? Não, eu não tenho. Eu estou precisando de uma RG do céu. Eu não sei você, é que você. Talvez seja essa pergunta, pastor, mas como que eu faço? E aí que eu falo para você que aqui a gente poderia começar a mensagem. Mas não, vamos encerrar. Fique sobre os seus pés. Chama o louvor aqui na frente. Oh, aleluia. E sabe uma outra hora a gente lê. Pastor, como que eu faço para ter esse RG do céu? O senhor me falou tanta coisa aqui, pastor. O senhor me falou do risco de não prosperar, do risco de a gente viver sem satisfação, do risco de a gente guardar, de a gente destruir aquilo que não era para destruir e guardar aquilo que era para destruir. O senhor falou isso. A gente viu aqui que Deus não precisa de mim e de você. Nós que precisamos dele. A Bíblia diz que foi ele que nos escolheu. E a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, como que eu faço isso, pastor? A primeira coisa, sabe o que você tem que fazer? Bem rapidinho, que você não sai daqui sem resposta. Primeira coisa, você tem que hoje entender que você é filho de Deus. Se você não entender isso, meu irmão, por isso que eu falo para você que na verdade, para mim, eu poderia ir lá buscar o passaporte europeu, eu podia. Meu irmão, eu não tenho mais vínculo nenhum com Espanha, com a Europa, meu vínculo é com o céu. Eu vou ligar para o céu, por isso que eu não estou preocupado com isso. Porque eu entendo que hoje meu vínculo é com o céu. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12 vai dizer: mas todos os que crerem nele, creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Primeira forma de você pegar o RG do céu, sendo filho, entendendo que se você crê, entendendo que se você entregar a tua vida hoje, se você aceitar Cristo hoje, você se torna filho de Deus. E aí seu RG começa a ser mudado. A sua identidade começa a ser transformada. A segunda maneira, você aceitou. Você entregou. A segunda maneira, a segunda forma de você adquirir esse RG do céu é estando perto dele, perto de Cristo. Por isso que eu falo muito sobre isso, gente, a importância de estar aqui, a importância de se relacionar com Deus, a importância de entender o que Deus quer da gente de verdade, o que Deus quer de nós, a importância de você cumprir, ouvir aquilo que Deus está falando. Olha as ordens diretas que Deus deu àqueles homens, aquele homem, a Saul. Ordem direta que Deus dá a Saul, falou assim: vai lá, me espera 7 dias. Mas se ele não fosse, o B.O. estava com Samuel, porque Samuel era o sacerdote. Nem que se Samuel não fosse, ele não podia entregar. A ordem foi direta. Então, quanto mais próximo você está de Deus, mais fácil que você adquirir esse RG do céu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: logo, todo aquele que nele crê se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova teve início. As coisas velhas se passaram e isso tudo se fez novo. Vai ficar próximo de Cristo. Vai se aproximar de Cristo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E o terceiro ponto, que a gente podia explanar um pouco mais, mas você já vai sair sabendo o que você precisa fazer para ter essa autoridade do céu, para ter esse RG do céu, essa identidade em Cristo. A primeira, você aceitar Cristo, entender que você é filho. A segunda, você está próximo de Cristo. Você é nova criatura. As coisas elas foram embora, tudo se fez novo, você está próximo de Cristo. A terceira coisa, tire tempo para Deus. Tire tempo para Deus. A gente arruma tempo para tudo quanto é coisa.
E você não está errado. Vai maratonar, maratona. Eu falo isso, né? Vai pegar uma série, vai maratonar. Mas maratona é a Bíblia. Maratona é oração. Amanhã tem oração na igreja. Maratona é oração. Vem interceder para os seus irmãos, para aqueles que não estão podendo vir. Vem buscar o Senhor. Eu gosto muito do Salmo 139, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Certo o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Meu irmão, uma coisa que Deus sabe é a nossa vida. E a gente tem um grande costume de achar que Deus não está nos vendo. Por isso que eu falo, a gente não tem vida para isso. Deus nos conhece, Deus sabe. Deus sabe porque a gente acha tempo para tudo. O verso 4, não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Deus sabe até o que a gente fala, em qualquer lugar que a gente estiver. E o verso 5 vai dizer: Tu me cercas por trás e por diante, puseste a mão sobre mim a tua mão. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Salmo 139, do 1 ao 5. Tire tempo para Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Esses dias eu falava no Salmo, mas não vamos lembrar agora. Salmo 127, 136. Que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele não fecha os olhos, Ele não cochila. Ele está olhando para mim e para você todos os tempos e a gente não consegue tirar um minuto. A gente não consegue tirar um domingo de manhã. A gente não consegue tirar um sábado de manhã. A gente não consegue tirar meia hora. Com 24 horas por dia, a gente não consegue tirar meia hora. E eu te dei bem rapidinho 3 formas de você sair daqui buscando a tua identidade em Deus. Porque Ele é o mais interessado em me abençoar e te abençoar. Hoje, diga assim: Jesus, eu creio e reconheço que o Senhor é Deus na minha vida. Eu entrego a minha vida. A segunda, esteja mais próximo dele. O terceiro, vá conversar com Ele. Vai ter momento de oração. Você só conhece quem você tem intimidade. Não é? Você só conhece quem você tem intimidade. Intimidade você tem na mesa. Intimidade você tem no partir do pão. Intimidade você tem no relacionamento tete a tete. Você não tem intimidade com quem você encontra na rua e diz assim: boa noite, bom dia, boa tarde, oh Deus abençoe tua vida. Você não tem intimidade com essas pessoas. Você tem intimidade com quem senta na mesa. Você tem intimidade quando você senta na mesa. Você tem intimidade quando você entra na casa. Você tem intimidade quando você almoça junto. Você tem intimidade quando você se relaciona. Então vai ter intimidade com Cristo. Eu deixo esses 3 últimos versos para você. Deixa esses 3 últimos versos. 1 João capítulo 1, verso 12. 2 Coríntios capítulo 5, 17. E Salmo 139, do 1 ao 5. As 3 maneiras de você buscar essa identidade no céu. Feche seus olhos. Jesus, eu quero nessa noite, primeiramente, eu te pedir perdão. Nos perdoa, nós não queremos ser como aqueles 7 homens. A tua palavra diz que aqueles homens foram tentar fazer algo usando o teu nome e o nome de Paulo. A tua palavra diz que aqueles homens tomaram uma surra que serviu de evangelismo. Tudo isso porque eles não tinham identidade. Eles foram usar a identidade de alguém. Eles foram usar o nome de alguém que eles não conheciam. E nós não queremos viver dessa maneira. Pai, nós não desejamos viver dessa maneira. Pelo contrário, Pai, nós queremos estar cada dia mais perto de Ti. Por isso, nesta noite, Pai, nos perdoa. Se até o dia de hoje nós temos vivido assim. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, nós estamos daqui para buscar essa identidade do Senhor. Para nós entendermos exatamente aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Para entender exatamente, Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua ordem.
Pai, queremos obedecer a tua ordem direta, porque as tuas ordens são diretas, as tuas ordens não são pela metade. Que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Pai, abençoa a vida daqueles que estão nos assistindo. O Senhor visite agora a casa de cada um deles. Que lá dentro dessa casa, Pai, essa pessoa que hoje entendeu essa palavra, essa identidade que ela tem, comece a influenciar a vida de outras pessoas, Pai, que elas possam ver a tua boa mão naquela casa. Pai, Deus abençoe e abençoe a vida dessas pessoas de uma forma sobrenatural. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.